1 Coríntios 15:56, a versão brasileira que tem nas nossas Bíblias, está de acordo com o texto original, quando diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que isso quer dizer? Como podemos ver na imagem ilustrativa do vídeo, aguilhão é essa vara pontiaguda que o lavrador usava para fazer os bois puxarem um arado. Numa época em que o trabalho no campo não contava com tecnologia, 2 bois eram colocados com a canga, o jugo, para puxar o arado. Mas se os bois parassem de andar, o lavrador tinha que espetar os bois para eles continuarem andando e para continuar puxando o arado. O aguilhão é isso. O aguilhão é aquilo que impulsionava o boi a continuar andando. O aguilhão é aquilo que move, é aquilo que faz prosseguir. E o texto bíblico diz que o aguilhão da morte é o pecado. Por quê? Porque é o pecado que empurra a pessoa em direção à morte espiritual. Todo ser humano nasce em pecado e cresce em pecado, porque o pecado é uma força espiritual. Só o mérito de Yeshua HaMashiach que tem força para anular o pecado na vida da pessoa, quando a pessoa reconhece o testemunho e o senhorio dele. Mas os filhos do mundo pecam e continuam pecando, e se aperfeiçoam no pecado, ficando cada vez mais violentos, cada vez mais adúlteros, cada vez mais sem amor, cada vez mais dados a vícios e paranoias e bebedeiras. Por isso, o texto também diz que a força do pecado é a lei. Na Mussa, a chamada lei de Moisés, que é a forma como os judeus entendem a Torá. Como Shaul Hachalia, Paulo já tinha dito em outra carta, a lei de Deus serve para mostrar o que é pecado. Quando diz: se a Torá não dissesse não matarás, não teria como eu saber que matar é pecado. É verdade. A função da lei é me ensinar o que é pecado. O pecador sempre se justifica, ele sempre acha que está certo. Tinha que ter a lei de Deus para poder dizer para o ser humano o que é pecado ou não. Por exemplo, hoje em dia as pessoas dizem: homofobia é pecado. Mas não existe um pecado chamado homofobia. Porque não há nada na lei de Deus dizendo que é pecado você não aceitar o homossexualismo como coisa normal. O pecado, nesse caso, do que chamam de homofobia, é o fato da pessoa agredir ou matar ou ferir o indivíduo só porque ele é gay. Ser gay por si só não é o pecado. O pecado é exercer o homossexualismo. Teoricamente, se um gay declarar celibato e não ficar com ninguém, é possível ele agradar o Deus eterno e andar na lei do Deus eterno, contanto que permaneça no celibato e perseverando em oração e busca, teoricamente pelo menos. Como disse Paulo, a força do pecado é a lei. Nesse sentido, é a lei de Deus que define o que é pecado ou não. É por essas e outras que Paulo ensinou dizendo que Yeshua venceu o pecado e venceu a morte. Yeshua assumiu o controle do aguilhão, por assim dizer. Eu, como ser humano, ainda estou sujeito a pecar, porque a natureza humana ainda está em mim. Ela não é totalmente anulada enquanto estamos aqui, no mundo material. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que lutar contra a força do pecado. E agora eu tenho como lutar contra a força do pecado, porque Yeshua me comprou. Eu pertenço a ele. Eu só preciso me submeter às normas daquele que me comprou. As regras da redenção estão claramente expressadas em tudo que Yeshua disse e ensinou. Se eu me submeter a isso, eu sou poupado do aguilhão da morte. E como é que Mashiach me poupa do aguilhão da morte? Me conduzindo a pensar e agir de acordo com o que ele ensinou. Quando eu pratico um pecado, eu não devo reagir como os filhos do mundo, porque os filhos do mundo gostam de pecar. Quando um filho do mundo peca, para ele não é nada demais. Ele diz: o humano peca mesmo desde que o mundo é mundo. Isso é da minha natureza, eu não vou perder tempo tentando lutar contra isso. Todo mundo peca mesmo. E assim, o filho do mundo aceita passivamente a lei do pecado e da morte sobre ele, como se fosse uma coisa normal da vida. Os filhos do mundo estão enrolados perante Deus eterno justamente por isso. Um pecado leva ao outro. Aquele que antes só matava, agora coloca fogo na pessoa depois que ela morre. Aquele que antes traía a mulher com outra mulher, agora ele trai a mulher com outro homem. O pecado vai se aperfeiçoando. A raça humana está tantos séculos debaixo do pecado que o pecado se aperfeiçoa na pessoa. Se ela não fizer nada em relação a isso, ela vai pecar de um jeito pior. É por isso que se diz que o pecado é o aguilhão da morte. Ele aperfeiçoa e induz a vontade de pecar.
e empurra a pessoa mais e mais para o fundo do poço, mais e mais em direção ao pecado. O pecado foi se aperfeiçoando e aperfeiçoando a maldade humana e elevando ao máximo as reações de cada pessoa que não tem Deus. Essa explanação é sobre isso. A lei de Deus define o que é pecado. E é desse pecado que Yeshua salva o ser humano. Ele me salvou de quê? De eu me destruir a mim mesmo, no sentido de viver pecando, e de pecado em pecado eu ia aumentar a minha medida de maldade, e a minha medida de maldade ia subir ao máximo, a chegar ao ponto que ia apenas me castigar. Porque conforme a medida de pecado da pessoa vai aumentando, e a pessoa não busca fazer nada, não busca justificação, não busca Deus eterno, aquela medida vai enchendo e chega uma hora que apenas abre o precedente para ir começar a punir a pessoa. Porque todo pecado merece a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a partir do momento que eu aceito o testemunho de Yeshua como instrumento de redenção, eu passo a pertencer a ele. E quem pertence a ele, ele guia, ele orienta, ele conduz. Ele conduz a pessoa a preferir a vontade dele em vez de preferir as coisas do mundo. O ser humano não foi feito para ser livre para escolher o que quiser. E não tem esse pensamento. O ser humano só consegue escolher aquilo que ele compreende. E ninguém compreende o mundo espiritual o suficiente para entender que o pecado dirige a pessoa para a morte. O pecado é o aguilhão. Ele nos empurra, como se fôssemos bois, nos empurrando em direção à morte espiritual, à destruição. Mas como Yeshua venceu o pecado, ele sabe como limpar e purificar aqueles que pertencem a ele. Se você entendeu essa explanação, ela é para você.